um balanço de 2025 das realizações que você considera que quer destacar na nossa Ceilândia em 2025, por favor, Dilson. Pois é, Ceilândia, como já falamos e todos sabem, é a maior cidade do Distrito Federal. A gente estima aí em quase 400 mil habitantes, porque existe uma diferença entre os números oficiais, principalmente o do último censo, e a realidade da cidade, a estimativa que se tem, né? Independente disso, desses números, é a maior cidade, ficando à frente de Samambaia, que é a segunda, e do Plano Piloto, que é a terceira. E Ceilândia é uma cidade que não é velha, porque está fazendo este ano, como você bem disse, dia 27 de março, 55 anos, data que pretendemos comemorar a altura da cidade, né? E então ela não tem, como disse, não é velha, né? Porque eu tenho 65, não me considero tão velho. Mas Ceilândia está envelhecida porque infraestrutura, né? Toda obra, todo equipamento público, toda a infraestrutura da cidade, ela é implantado e necessita de manutenções, né? Tudo, até a sua residência, se você não fizer as manutenções periódicas, preventivas e até as corretivas quando necessário, o seu bem, né, esse patrimônio, essa edificação, vai sofrer problemas de desgaste e de danos, né? Então, nós temos na cidade a maior malha viária do Distrito Federal, a maior malha viária urbana. Ceilândia é uma cidade que tem uma característica, né, de quadras e conjuntos que são lotes da Ceilândia, não são lotes grandes, então uma grande quantidade de residências e uma grande quantidade de conjuntos dentro das quadras. Então, nós temos uma quantidade imensa de pavimento, que a gente chama pavimento, no caso, o pavimento asfáltico, né? Que necessita, sim, de muitos cuidados. Estamos trabalhando principalmente nas vias principais, fizemos um trabalho grande. Ceilândia é uma das cidades que mais recebeu recomposição total, troca de pavimento. Ceilândia teve 32 quilômetros de vias principais totalmente recapeadas, e fazemos o trabalho diário, esse incansável, que muitas vezes a gente não consegue vencer a demanda, que é o tapa-buraco. A gente entende quando a população às vezes fica chateada com a quantidade de buracos que o aflige, principalmente nas cercanias da sua residência, mas a gente tem que trabalhar dentro de um planejamento e dentro de uma disponibilidade, né, de material, até uma disponibilidade financeira de governo, que para poder ter o material, que é principalmente massa asfáltica, para fazer esse trabalho. Então, nós temos feito, as vias principais são as que recebem uma manutenção mais constante, e as vias internas, os conjuntos, precisa-se ainda de avançar bastante. Conseguimos algumas melhorias, alguns avanços, mas a gente entende que a cidade precisa de avançar muito mais nesse sentido. Manutenção de calçadas. Ceilândia, desde o início de 2023 até aqui, já tem mais de 100 quilômetros de novas calçadas com acessibilidade na cidade. É uma pauta que avançou muito, há muitos e muitos anos, desde a construção de Ceilândia, que não se tinha tanto avanço com relação à calçada, que é muito importante. Você, como defensor de uma causa que no caso, dos autistas, que entende a dificuldade que é se ter uma necessidade especial, estar com pessoas que têm necessidade especial. E a locomoção é uma questão muito complicada para quem tem necessidade especial, principalmente de locomoção, de visão, e a calçada, com as normas de acessibilidade hoje muito modernas, que avançaram muito também, respeitadas. Nós temos também avançado muito na manutenção da drenagem pluvial, que é outra questão que aflige muito a cidade, os conhecidos pontos de alagamento. Nessa pauta conseguimos também avançar muito na adoção, principalmente de novas tecnologias, né? E, entre outras, por exemplo, roçagem, uma pauta que no início do ano foi muito cobrada, que é a corte de grama, a roçagem, principalmente a roçagem com bastante cuidado, né, fazendo bem os cantos em volta das árvores, além dos gramados e das áreas maiores, que a gente conseguiu
Logicamente, início de ano é sempre mais difícil para o governo, por uma questão orçamentária, você sabe disso, mas a Nova Cap conseguiu, então, entrar, está na cidade, a cidade também nessa questão é muito grande, muito ampla, mas estamos avançando e vamos dar conta, tá? O Parque do Setoró já foi feito, estamos avançando, eu sei que tem uma demanda que vem aí exatamente do centro da cidade, nós estamos trabalhando nisso, junto com a Nova Cap, principalmente, que é a grande executora, a prestadora de serviço, e o SLU, que também trabalha nessa pauta. Entre outras, se tiver alguma específica, você pode falar, eu tratei mais de zeladoria, mas podemos falar das feiras, podemos falar de pautas sociais, esportivas, que também a administração trabalha, repetindo, sempre como